pessoal, que felicidade estar aqui com vocês para a gente gravar o nosso 11º episódio do podcast do IBEF Mulher, do IBEF Campinas, Interior Paulista. Eu, Eliane Salustiano, com a minha querida amiga Maria Cristina Machado, aqui nesse projeto para levar para vocês um pouco daquilo que nos angustia e que a gente pensa que pode trazer reflexão para a gente e para vocês. Então, a gente agradece mais uma vez os nossos patrocinadores que vão aparecer aqui na tela. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está muito latente na nossa vida hoje, que é, enfim... nós somos todas tributaristas nessa mesa hoje, né? Estamos vivendo um momento de uma reforma tributária. Mas também, a gente vem de um ambiente corporativo e a gente sente muito o que é a dificuldade de lidar com pessoas ou o desafio de fazer disso do limão uma limonada, sabe aquela história que a gente fala? Então, é bem isso. Nossa proposta hoje, como tema, é felicidade no caos. É possível? Então, vamos conversar sobre isso. Cris, você apresenta as nossas lindas musas que vieram conversar conosco hoje, porque elas são demais. Sim, todas as tributaristas mulheres são musas, né? Porque a gente está lá encarando tudo que vem e aprendendo e ensinando também. Bom, trouxe aqui a Ana Lídia, né? Todo mundo já conhece, a gente já ouviu falar muito dela. Advogada tributarista, professora e coordenadora do MBA em Gestão Fiscal e Tributária da Live University. E está aí no TELA também, junto com o Rogério, fazendo toda essa ponte de transformação. Adoro suas apresentações, sempre traz aí muita tecnologia, lembra, né, na apresentação do TELA. E também a Neide Simões, que é nossa parceira do TELA também, e vem aqui, diretora financeira e corporativa da Mars, executiva C-Level com 30 anos de carreira, na área tributária em consultorias de grupos multinacionais como Mars, ADM, Voit e Husqvarna. Husqvarna. Isso mesmo. Obrigada. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduada em Direito Internacional pela PUC, aqui de São Paulo. Sejam bem-vindas, meninas. Nós estamos aqui muito ansiosas para compartilhar com vocês e entender um pouquinho desse caos que a gente está vivendo e como isso impacta a nossa vida, nossa mente, né? E nosso time, que nós precisamos estar engajando para viver o que está acontecendo e o futuro que ainda é incerto. Eu acho que é bem isso. E assim, se a gente puder começar a pensar sobre isso, né? Então, eu acho que passado, presente e futuro do Tex, né? Como é que a gente foi, como é que a gente está, como é que estaremos, né? Estamos num momento de reforma tributária que vai chegar em algum momento, né? Isso tudo está trazendo muita demanda para a gente. Já vivemos muitas mudanças, não foi só a reforma tributária que está chegando agora, que trouxe desafios para a gente já teve o SPED chegando, as obrigações acessórias do SPED chegando, então a gente já viveu muitos momentos disso. E aí, eu acho que o foco é como é que a gente olha para esse excesso de demandas, como é que a gente... pensa limites que parecem inexistentes, porque as coisas vão vindo e vindo, né? E como é que a gente cuida do adoecimento físico e mental, ou pelo menos como é que a gente tenta pensar no não adoecimento físico e mental do nosso time. E de vocês também, né? De vocês também, Obrigada, principalmente, né? Porque Sim, eu penso muito isso, né? Na verdade... As coisas que a gente faz, tudo começa de cima, né? Então, se vocês são líderes, são vocês que geram, na verdade, uma energia, né? Um ambiente que vai para o resto do time. É um baita desafio. Então, qual de vocês quer começar a falar um pouquinho disso? Você comentou sobre ambiente, Li, e esse é uma questão que me fez pensar muito, né? E um dos pontos que a gente conversou, né, de uma palestra que eu dei, que era bem esse tema. Na live onde eu dou aula, a gente tem várias escolas de negócio.
Então, a área de tributos, mas a gente tem também a área de supply, de logística, de inteligência de mercado. E aí a gente sentia uma diferença muito grande nas aulas e nos eventos desses ambientes, desses departamentos, dessas turmas, dessas comunidades. Então, por exemplo, num evento de supply, aquilo pega fogo. As pessoas vão para o palco, dançam, e qualquer brincadeira que se propõe, qualquer atividade mais lúdica, funciona super bem. É absorvida. Aí, qual que é o reporte do time de eventos que eles me dão? Quando a gente vai para o evento de tributos, a gente tem que mudar tudo. A gente tem que mudar um pouco o formato, porque as pessoas não reagem da mesma forma. E aí eu falei, por que não? Porque eu sou aquela que vou pro palco dançar. Não precisa pedir 2 vezes. Então, e eu sinto isso também nas aulas, né? Eu dou aula tanto para tributos quanto para quem não é da área de tributos, tentando explicar um pouquinho o caos, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, porque a proposta que eles tinham me colocado era falar um pouco disso. O que acontece com a área de finanças? Né? E aí eu vi uma pesquisa que fizeram na Inglaterra, na Universidade de Essex. 2 S's e X, é uma palavra chata de falar. Com mais de 500 pessoas respondendo, qual profissão eles entendiam como a mais entediante? Desde a profissão em si, quanto os hobbies que essas pessoas dessas profissões adotam. Né? Das 5 posições mais entediantes, a área de finanças ganhou 4. E dali, tax e contabilidade. Né? E aí eu li essa pesquisa, um artigo muito rico, N perguntas, N participantes. E aí eu ainda pensei, nossa, na Universidade da Inglaterra, né? Que não é nenhum país muito animado. Então, se os ingleses pensam isso de nós, estamos perdidos, né? E aí isso foi me trazendo essas reflexões. Precisa ser assim, né? O que acontece na nossa área que faz com que os profissionais da área pareçam mais pesados até do que de outras áreas? Claro, a gente tem um ambiente complexo? Tem. Sem dúvida. Fato. Sim. Obrigação acessória, auto de infração, a gente reporta para a empresa, mas a gente reporta para o fisco. Contribuir com o negócio. Área de Fazer o apoio. resultado do ano, muitas vezes. Tudo isso, né? Exato. E às vezes a gente atribui a isso, né? Essa postura um Sim. pouco mais rígida, um pouco mais Porque séria, um pouco mais pesado, fechada. né? É como existem várias obrigações, vamos lá, Exato. várias situações. E você sabe o impacto disso, porque quem trabalha na área fiscal sabe o impacto de você não atender uma fiscalização, de você não atender uma obrigação. E aí, isso acaba, né, gerando uma pessoa totalmente tensa. Constantemente tensa. Porque você vai para um evento, por exemplo, corporativo, o que você está pensando? Nossa, eu tenho que preparar lá a apuração para poder fazer a entrega. Então, não consegue se soltar, né? Mas sabe o que é interessante? Que junto com essa pesquisa eu fui caçando outras informações. Tem muita coisa também que é paradigma, que é um rótulo que a gente se coloca, Sim. né? Tá. E a gente adota isso, tipo um animalzinho, sabe, de estimação, ele fica ali no teu colo. Ou uma capa de super-herói, né, Ana? Ou Eu até também acho que também tem isso. A gente quer salvar o mundo, muitas vezes. Ou até nesse sentido. Né? Tem um humorista que fala, o Álvaro Lages, ele fala uma frase que eu amei, adotei. Né? O sério, o divertido, não é o contrário de sério. O divertido é o contrário de chato. Sim. Você pode trabalhar numa área séria, como é finanças. Não necessariamente ela precisa ser chata. Tá? Claro, a matéria que a gente tem, os problemas que a gente tem, não é legal resolver problema de fronteira, não é legal fazer reporte em cima da... Não é legal ter que digerir uma legislação nova e passar informação em seguida, sendo que nem a gente sabe bem com o que a gente está lidando, né? Uma lei super mal redigida, enfim. Mas é essa matéria que a gente tem. E às vezes a gente fica achando que o dia seguinte pode ser melhor. O dia seguinte não vai ser melhor, porque a nossa matéria é essa. Não vai ter nossa uma matéria solução, é complexa. É da nossa realidade, né? É então, como a gente como olhar para o que nos é apresentado, né, Ana? Eu acho que é muito isso, né? Assim,
é uma questão que é muito estrutural, porque a gente trouxe de muito tempo, né? A seriedade, enfim, a responsabilidade de lidar com o que a gente lida, mas também a gente percebeu num determinado momento que esse excesso de rigidez, né, não faz bem, nem pra gente Pra saúde. e nem Sim. pra entrega, né? Exato. Porque assim, nós somos pessoas, o seu time são Sim. pessoas, né? Elas têm pai, mãe, filhos, enfim, e uma vida além daquele trabalho que diz respeito a essas coisas que exigem tudo isso. Então, assim, olhar para isso de uma forma diferente, eu acho que é o maior desafio, que é o que você está trazendo, E um né? ponto muito importante. Essa rigidez, essa seriedade, não tem a ver com eficiência. Bacana. Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar. Tá? Numa apresentação monótona, em que você coloca artigo de lei, você não ninguém vai mais lê. passar o seu recado. E qual que é o objetivo de uma apresentação? Passar o seu recado. Claro. Então, assim, um slide mais atrativo, Mais visual. mais visual, Mais né? divertido. Uma SWOT, Sim. mais Sim. divertido, vai ser mais eficiente. Uhum. Mas isso é um paradigma que a gente precisa quebrar bem interno, né? De que se você fala difícil, você parece mais inteligente. Não. Quem pega um assunto difícil, fala de forma simples e passa a mensagem, Sim. é que consegue entregar o job, consegue Super. entregar o resultado, Exato. né? Mas são paradigmas que a gente precisa pensar primeiro, Sim. entender isso como um paradigma, né? Que é Sim. a forma como eu entendo, e começar a quebrar. Desse bate-papo que a gente teve, dessa palestra que a gente teve, primeiro ponto, eu já estava morrendo de medo de fazer. Uhum. Eu falei, como é que eu vou falar isso? Porque o público era Sim. de finanças. Como é que você chega na palestra e fala, gente, ganhamos Somos os chatonildos. uma pesquisa aqui, somos os mais chatos. Sim. Pum, né? Então, eu estava super receosa de como ela ia ser recebida. E eu fiquei muito impressionada com os feedbacks. Muita gente veio falar comigo. Ana, fiquei pensando sobre isso, né? Tanto que já me pediram até para falar sobre isso, né? Aqui, em outras questões. Porque é uma coisa, assim, que faz sentido, faz né? sentido a gente pensar e tentar ajustar, primeiro, pela questão da eficiência, segundo, pela nossa saúde mental, para a gente tentar ter um dia mais leve. Acho que terceiro, pela nossa família, para a gente chegar Sim, em casa tá menos tenso, porque é difícil, né? Querendo ou Descompressar. não, a gente leva para casa o que você E a vive no gente trabalho. já tá em casa. A É. gente não Ou tem é. esse tempo de descompressar. A gente Você já tem tá em razão. home Você tá algum- trabalhando em no alguns home dias, office, né? você tá em casa, você já tá com a Você pressão. não tem né? nenhum tempo de acalmar a alma. E aí, uma das coisas que me deixou mais esperançosa, né? Foi uma outra pesquisa, né? Eu adoro pesquisa, né? Virginiana, Estamos juntas. ver uma estatística, uma pesquisa, adoro. Sim. Né? Aí, de uma universidade alemã, né? O pesquisador é René Breuer, depois se precisar A gente vou coloca, avisar né? os links, tudo, Uhum. tá? E ele fez um estudo sobre bom humor, né? Tá. Que é uma ferramenta excepcional para se usar no ambiente de trabalho. Tem muitos artigos sobre isso. Sim. De como um ambiente de trabalho é mais eficiente quando ele é mais leve, mais bem-humorado. Né? Sim. Bom humor não é sinal de desorganização, De bagunça. de bagunça. Uma outra coisa que a gente precisa romper também, Sim. Uhum. tá? Eu sou uma pessoa neurótica, extrema, a organização, né? Mas eu me considero uma pessoa bem-humorada, né? Então, realmente não acho que sejam coisas conflitantes. E nessa pesquisa, o bacana é que ele falou, olha, bom humor não é uma coisa que nasce com a pessoa. Aquela pessoa é divertida, nasceu assim. Não. Você pode Bom humor é uma coisa que desenvolver você isso. pratica. Desenvolve. Assim Legal. como, né, atividade física, músculo, etc. Inclusive, a inteligência e a expertise no que a gente faz, né? Do mesmo jeito que você desenvolve a expertise técnica, você desenvolve a expertise do bom humor. E aí ele coloca nessa pesquisa algumas atividades que funcionaram. Eles testaram com um grupo de pessoas e essas propostas funcionaram lá. Não quer dizer que vai funcionar para mim, para Neide, para você, para Cris, enfim. Mas naquele ambiente funcionou. Então ele propõe ali algumas questões, por exemplo, colocar algumas, e aí queria até a opinião de vocês, do que vocês acham que vale a pena. Escutar música,
né? Então, não posso escutar no trabalho. Escuta antes de chegar no trabalho. Se você for escutando CBN o caminho inteiro, chega depressivo. A rádio, Né? exatamente. Eu prefiro sempre Ou coloco lá qualquer no rádio, outra, né? Então, musiquinha, que é a música que eu gosto. Relaxa bastante. Relaxar. Importante acompanhar as notícias, claro. Sim. Mas a hora que tá chegando, põe aquela Mas, sua música põe em casa. preferida. Aí no caminho, né? põe aquela que te... Eu amo música brega. Eu chego em cliente cantando Sidney Magal. Toda vez eu chego cantando Sandra Rosa Madalena na portaria. Boa. Aquilo, sabe, pra mim funciona. Sim. Pode ser rock, pagode, sertanejo, o que for. Sim. Então, a música tem um fator muito interessante. Consumir conteúdo de humor. Legal. Então, assim, aquele dia pesado, pede o quê? Pede uma série de comédia à noite. Eu faço Que você isso. goste Isso. mais. Coloca Big Bang Theory, você vai rir muito. E vai... Que você goste, Sim, né? E pode ser... E aí vai o humor que você... Sim. Um ponto bacana também, tem até um TED Talk sobre isso, que eles chamam de humor depreciativo, mas não num sentido ruim. Tá. No sentido de rir de si mesmo, Uhum. né? Churchill fazia isso, né? Primeiro-ministro da Inglaterra, Sim. Sim. né? Na época da Primeira Guerra. Alguém chegou para ele e falou assim, nossa, escutei coisas horríveis de você. Ele falou, olha, eu tenho várias outras para acrescentar nessa lista. né? Então, assim, rir de você, claro, rir de rir você mesmo. da situação. Sim. Funciona super bem se para nossa reconstrói. área tributária, né? Você se recompõe, E né? tira pro esse momento peso, seguinte. né, que carrega. Assim, você vai. Se você usa você mesmo com humor, você tira um peso. Sim. Porque você se abre, né? Se dá espaço para a pessoa também se aproximar. E... Eu acho que a gente se coloca como humano, né? É, Eu acho que essa é a questão. Porque A gente, às vezes, é muito gentil com os outros. com os outros, mas muito pouco com a gente pouco mesmo. Com a gente, Exatamente. né? Então, assim, eu, por exemplo, vou ter uma reunião, um pouquinho antes, eu me dou ao luxo, né? Um cafezinho, um chocolatinho, ou qualquer coisa que você goste, alguns minutinhos antes. Esse agrado Esse sabe, conforto, né? traz uma energia que me ajuda a enfrentar melhor uma reunião, Uhum. né? Então, E pra fazer o bem até pra quem você tá atendendo, né? Então, assim, o quanto você tiver melhor, você atende melhor. Não, o e outro. é uma forma de você se presentear com aquele momento. Assim, esse é meu. Tô aqui. E tudo bem, né? E Preparada. tudo bem. não posso comer chocolate, o que for, né? Uma outra coisa, que daí é uma percepção minha, não da pesquisa, né? A gente vive num mundo comparativo, por causa de rede social, muito pesado. Sim. Né? Então, assim, eu não cheguei, ainda não abri o notebook. Tem gente que já, né, treinou, meditou, Sim. leu 3 livros e eu falo, nossa, essa. eu consegui Como só que eu não consigo, né? acertar a logística aqui com as crianças, despachei para a escola e a pessoa já fez isso tudo. Então, assim, a gente precisa ser gentil com a gente, fechar um pouquinho essa comparação toda, né? Porque tem um grau ali que é inatingível. Assim. Talvez funcione para alguém, para mim não, enfim. Então, esse mundo corporativo também gera muita comparação, Muito. né? Quem está trabalhando mais, quem está... Como se Produzindo mais fosse a mesma coisa que melhor, né? Quem está mais engajado, quem tá... Então, a comparação, claro, tem um quê que é inerente do corporativo, mas o quanto você transforma ela em combustível ou em uma autodepreciação, um sentimento, né? Que você tá sempre atrás, né? E o quanto é real também, né? Porque tem muito ali do que a gente compra Que não é real. da vida dos outros que não é real. Né? E hoje em dia tá difícil, né? Tá muito Você vive difícil. muito no corporativo o dia inteiro, né? Vivo. Falei, viajei na maionese, Neide? Super verdadeiro tudo e me fez pensar em Nossa, várias... viajei na maionese há muito anos 80, né, gente? Desculpa. Não, eu falo. Também eu falo viajo. Já tudo traduzir, bem. tem aquela SAP pra galera mais Não, a nova. gente brinca que é normal viajar into the maionese, como a gente brinca, né? Viajar muito. Dar aquela deslizada na maionese. Não, mas você foi super precisa, Ana, e eu acho que a gente vive muito isso na nossa realidade do dia a dia, né? Que são pessoas desesperadas por aprender, desesperadas por ser, e mais, acho que antes disso, desesperadas para se impor para todos com uma imagem, com uma forma que não é uma forma verdadeira, talvez. E aí tem aquela expressão, né, que é o tal do fear of missing out.
se eu não vi o Instagram, se eu não fiz tudo isso, se eu não, sei lá, não corri a maratona de Berlim, que acabou de acontecer, eu não tô dando conta. Uhum. E, cara, eu não vou dar conta. Pra mim, assim, já tá claro que eu não vou dar conta, mas eu vou fazer o meu melhor e ser o meu melhor. Então, assim, trazendo um pouquinho pra questão da saúde mental, eu acho que é cuidar de nós mesmas e cuidar do próximo. Então, a primeira palavra que eu tenho na minha vida, pra mim e para o meu próximo, é cuidado. Porque eu me importo, então eu cuido. Essa construção é uma construção diária. É uma construção de você estar presente, de você praticar. Não precisa postar 50 mil fotos, não precisa ir no restaurante e já dividir. Então, assim, eu praticamente não tenho redes sociais, respeito quem tem e é normal ter, mas eu não tenho tempo para isso. No caso, na verdade, minha dedicação tem que ser outra. Mas achar uma forma de você ter um cantinho seu para você estar bem com você mesmo. E não se importar tanto com o que tá aí, porque O você julgamento dos com o outros. julgamento dos outros que vai existir todo dia, todo dia. Então, tem uma frase que era bem de um show de moda que eu gostava, né, da Heidi Klum, e ela falava, in fashion, one day you in, the other day you're out. Ou seja, no mundo corporativo, um dia você tá dentro, no topo, no outro dia você tá sem crachá, você tá fora. Sim. Então, saiba que essa passarela, ela é temporária, se mantenha nela com elegância, se possível. Se cair também, tá tudo bem, levanta e segue em frente, mas não traz esse peso para sua identidade, para quem você é de verdade, preservar isso e não deixar que isso seja desmoronado por um mundo que é um mundo um pouco cruel. Como que você conseguiu criar esse limite? Essa é a pergunta. Desafio, hein? Eu diria que é saber que você é amado por quem interessa. Então, assim, a gente sabe quem nos ama quando o sapato aperta. Uhum. A gente sabe quem nos ama quando a gente não tem um crachá de diretor pendurado no pescoço. Sim. Então, assim, e saber que podemos voltar para casa e ser quem a gente é. Então, eu acho que a gente tenta criar esse ambiente que na mais a gente chama de Safe Harbor Environment, que é um ambiente protegido, um ambiente que a gente pode rir da gente mesmo, um ambiente que a gente pode descontrair e um ambiente que a gente tem governanças que garantem que a gente possa ser de verdade. Então, quando a gente tem esse ambiente nas empresas combinado com um líder humano, a gente pode proteger os nossos liderados. Eu acho que você tocou num ponto muito sensível, assim, Neide, porque, assim... Vou tomar uma água. Toma, Né, porque, Ana, assim, precisamos. um líder humano, hoje em dia, eu acho que é uma figura, assim, de raríssima identificação, entendeu? Assim, a gente pensa muito poucos. Por quê? Eu acho que estar numa posição de liderança já nos leva a uma questão pessoal, de ego e de outras questões, que não é só o cargo, não é o conhecimento que a gente tem, mas são coisas que vêm com a gente. E aí, tratar disso como alguma coisa que vai além de mim mesmo, ou seja, eu estou aqui, mas não por mim, eu estou aqui para outras pessoas também, Sim. não é qualquer líder que tem essa conceituação. Então, assim, nós estamos falando do que pode ser o melhor, né? Mas as pessoas vivem com muitas dificuldades, assim, em relação a isso. E assim, tem algumas coisas que você trouxe, né? Assim, a gente faz sempre um brainstorm aqui antes da gente conversar aqui presencialmente, mas a Neide trouxe algumas coisas que me fizeram refletir muito, assim, né? Ela falou sobre delegar. O que é delegar, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que eu te faço. Você falou sobre deep work, você falou sobre alone time. Então, são coisinhas que eu acho que são importantes a gente conceituar aqui para que as pessoas reflitam. E até os líderes, porque assim, ninguém nasce feito, né, Neide? Claro. Eu acho assim, e o serviço da gente estar conversando aqui também é um serviço de fazer as pessoas refletirem. Será que eu posso fazer diferente? Claro. Será que eu, na minha posição de líder, ainda não enxerguei que pequenas coisinhas podem fazer grandes mudanças?
com o meu time, entendeu? Então, acho que isso. Então, se você puder falar um pouquinho primeiro sobre delegar, que eu acho que é uma coisa muito legal que você falou, sobre o deep work e sobre o alone time. Primeiro, depois a gente segue nas suas outras dicas. Claro, claro. O delegar e não delargar é que a gente até falou um pouquinho, que a Ana ficou preocupada que eu trouxe, que a pessoa tem que ser dona do seu processo, uma autoridade, começo, meio e fim. Então, eu sinto que às vezes o analista ele quer ser especialista, mas ele não quer responder pelo seu processo. Então, se ele não quer ser dono daquilo para crescer para uma outra posição, como que ele quer ser reconhecido naquela outra posição que ele nem exerce ainda? E a Ana ficou até um pouquinho preocupada, ela falou, não, mas é muita pressão, porque os alunos me trazem também, que tem muita pressão. Sim, mas assim, aí cabe ao líder não delargar na mão dele, porque não é dele todo o caminho. A gente tem que explicar porquê do começo, meio e fim, o porquê daquela atividade, qual a responsabilidade daquela atividade. O impacto disso. O impacto disso no todo, o impacto disso nos colegas, e aí prepará-lo para ele ser dono. Então, eu estou delegando, mas eu não estou largando na mão dele, porque ele ainda está em formação. Então, não é justo eu cobrar dele todo o caminho. Também, como líder, tenho que contribuir. Então, esse é o delegar, sem largar a pessoa, como eu brinco, deixa pra lá. Eu digo largado sozinha, né? A gente não pode fazer isso. Você quer completar, né? Não, ia colocar também, a gente tem um fator que eu acho que interfere um pouco, pelo menos na minha opinião, que é um pouco dessa cultura latina que a gente tem, né? A gente tem uma cultura latina de esperar do Estado, esperar da empresa, Sim. esperar Que me desenvolvam. Né? Que me desenvolvam, que me treinem, que me... Né? Sim. A maior alegria na minha época de gerência, né, era ter pessoas autônomas. Sim. Nossa, graças a Deus. Funciona. É o melhor presente que você pode dar para alguém. Aquela pessoa, você direciona e ela voa. É. Né? É uma alegria. Sim. Porque primeiro você vê a pessoa se desenvolvendo, Sim. segundo ela te poupa um tempo preciosíssimo, Sim. né? Eu acho que é um fator também, a gente podia até colocar para a saúde mental, que é a administração do tempo. É verdade. Né? Então, isso é muito importante e é uma via de mão dupla, né? Sim. Do líder que confia Sim. e explica o que quer com clareza e da pessoa que assume isso como dono, Sim. como você colocou, né? Claro. Pronto. Mas você vê que tem tanta coisa interna que às vezes são coisas inconscientes, né? E a gente às vezes tende a colocar, não, é porque meu líder não é bom. Às vezes você tem alguma coisa ali também para ajustar. Né? E aí eu quero trazer uma frase da Clarice Lispector, que eu amo essa mulher. E amo tudo que ela fez e disse pra gente. Que eu falo para alguns meus liderados, que é assim, se eu pudesse te dar um presente, eu te daria a forma como eu te vejo. Porque às vezes a pessoa não se vê ainda naquela situação, não se vê pronto, não se vê capaz. Então, eu acho que o líder pode dar esse presente e falar, eu te vejo assim. Pode ir, eu confio em você. Então, assim, muitas vezes a pessoa não faz porque ela acha que não tem as ferramentas. E ela já tem, ela já está pronta. Então, cabe a gente dar aquele empurrãozinho do ninho para a pessoa, né, voar. Essa falta de confiança, de seguir, de assumir, por exemplo, eu sou dono disso aqui, eu posso responder isso aqui. Sim. Eu vejo muitos liderados nessa situação. Eu preciso ter... O meu líder precisa autorizar que eu escreva isso aqui, né? Exato. Mas você sabe o que é, né? Você às vezes melhor que a gente. Melhor, né? O líder nem sabe o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo. Vai em frente, né? De uma aluna, ela falou assim, eu tô tão incomodada. Uma parte do que as pessoas me perguntam, eu não sei responder ali no meu dia a dia de trabalho. Eu falei, meu amor, eu também não. Tô há 28 anos na carreira. Sim. Isso é tributos. Mundo, né? É muita coisa nova. Então, são muitas situações inusitadas. Sim. Acontece alguma coisa com aquela nota fiscal que nunca aconteceu. Exato. Você vai ter que pensar em analogia, pesquisar, em usar uma outra solução para essa, porque aquela não tem. Então, esse desconforto de não saber fazer, eu pelo menos comigo, gente, se for diferente com vocês me avisam. Ela é constante. Do mesmo jeito que a gente falou que o dia de tributário é esse, não muda, esse não saber fazer e ter que buscar como fazer é muito constante, né? É um novo sistema, uma reforma tributária que ninguém sabe como vai ser.
Mas Então, existe lidar uma com essa sensação, né? E aí o líder... A gente tem Né? que aprender a ficar confortável no desconforto. Exato. Sim. Porque ele é constante e ele é perene. E o deep work que eu comentei é você separar algum tempo para algum trabalho profundo que exige muita concentração. E tentar, Que o talvez... mundo de hoje, na verdade, não não nos dá permite. tempo para isso, né? Não. Porque, Então- assim, a gente tá o tempo inteiro sendo demandada com Sim. mensagem, seja por WhatsApp, seja por um Skype ou qualquer outra coisa que ali nos tá demandando a cada segundo. E, assim, Exato. pra gente se focar num trabalho de 3 horas, você Sim. precisa, tipo, desligar desse mundo, né? Bloqueia a agenda, finge que você tem 3 reuniões consecutivas, já bloqueia e termina aquele trabalho, para te dar um pouco de paz de espírito, porque é um trabalho que às vezes você tem que interromper várias e várias vezes. Perdeu o raciocínio, perdeu, sabe, o melhor tempo que você investiu, então esse tempo invista para concluir aquele trabalho que tem uma relevância importante. Então, esse trabalho que a gente aplica a regra de Pareto, que é 80-20, é trabalhar naquilo que é importante. E não naquilo que é urgente, porque você resolve o urgente que é pequeno para se livrar e fica o importante que você não entrega. E a conta vai chegar e isso te traz um estresse, uma questão mental desnecessária. E o alone time é aquele tempinho para você, que é só para você, de tomar esse cafezinho, de ouvir uma música 5 minutos, de ler uma poesia da Clarice, do Neruda, de quem você quiser para se inspirar e para falar, agora eu vou me reenergizar para o próximo round. Uhum. Muito boa dica, hein? Muito legal. Bora juntas. E o conceito de urgente, ele também é muito deturpado. Nossa, gente, eu né? recebo umas coisas de urgente, assim, que eu olho e falo assim, não é possível que a pessoa colocou isso. E aí entra numa coisa que a Neide comenta bastante, que é a gente não saber falar não. Você recebe várias demandas, você sabe que não é urgente. Exato. Né? Em algum Não momento vai da morrer carreira, ninguém. Uhum. você olha e fala assim, isso aqui não é urgente. Sim. Então, assim, às vezes tá me mandando mensagem, 8h30 da noite, não é urgente. Mas às vezes a gente responde naquele, para o que tá fazendo, tá com o filho, tá assistindo a sua série de humor, fazendo outra coisa. Você para responder, mesmo sabendo que não é urgente, porque você sente que você tem que estar disponível, independente do horário, independente do dia, porque senão vai parecer que você não está, né? Isso até a gente discutiu antes, que é a parte cultural, né? É. Nós, brasileiros, adoramos atender e ser receptivos com tudo, né? A gente quer agradar a Quer qualquer agradar custo. a qualquer preço. custo. É. Uhum. E às vezes você recebe uma mensagem dessa 8h30 da noite, você fala assim, não, vou responder, né? Porque Sim. é importante. E coloca na sua lista como importante, mas você sabe que não é importante, que não Exato. é urgente, que pode esperar. Eu tenho praticado bastante essa análise do que é importante, né? Do que vai impactar naquilo que é do 80-20. E aprender também que... Por que eu tenho que tratar isso como uma urgência? Porque normalmente não é nem o outro lado que está pedindo por urgência, é eu que estou classificando Sim, isso de uma Como forma urgente. É urgente. fato, é verdade. porque eu quero agradar, porque eu quero estar sempre presente. Mas isso é necessário? Porque você vê que nas culturas, né, pelo menos europeias, isso Sim. não existe. Não. Você manda um e-mail para a pessoa te responde No na tempo outra dela. semana. É. No tempo dela. Não é imediato, né? Isso não é necessário. Então, é uma reeducação cultural nossa, porque a gente sempre quer atender. E nós fazemos isso até quando nós recebemos de fora outras pessoas, a gente fica inteiramente disponível para as pessoas. Sim. O tempo todo, o Ficamos. dia todo, à noite. Fazemos uma lista das melhores coisas Para se fazer. para se fazer. Entendeu? Então, qual é o limite disso, né? Qual Qual é o limite disso? Eu acho que o limite disso é a gente se consultar um pouco. E isso a idade nos beneficia, né? À medida que a gente vai ficando mais maduros, a gente percebe que a gente tem que se consultar. E às vezes a gente, nessa velocidade, a gente não se dá o tempo de se consultar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer dessa forma. Então, talvez a gente se afastar um pouquinho e se consultar se a gente realmente quer fazer dessa forma. Eu acho que isso é uma boa... Esse é um exercício que eu tenho feito bastante, questionado o que é e o que não é, entendeu? O que é Sim. importante e o que não é importante, o que dá para a pessoa esperar. Eu aviso a pessoa e falo, olha, estou analisando, assim que eu tiver uma resposta eu te retorno. Para que não fique no vácuo também, né? Porque Exato. sem resposta...
Mas você percebe que aquilo que a pessoa está pedindo não é urgente. E tem mais, eu acho que a gente tem que colocar um fator a mais. Assim, vou fazer isso, me prejudica? Ou estou fazendo um sacrifício absurdo para atender esse pedido? Ou tudo bem para mim? Se for tudo bem para mim, se for uma coisa, está no meu caminho, ou é possível conciliar, ok. Mas se for uma coisa que a gente tem que dar, eu brinco, eu uso um exemplo que eu acho que é bem claro. 5 mortais carpado, que nem Daiane dos Santos, e pular e cravar no Brasileirinho, cara, eu não vou fazer. Porque, sabe, não é humano, não é possível fazer dessa forma, porque me sacrifica fora de um contexto. Por isso que é melhor a gente E se tem um consultar. prazo, né? A gente está vivendo isso, né? As pessoas até podem começar dessa forma, Sim, mas tem um prazo de validade. tem. Elas né? se esgotam, As né? pessoas se esgotam. É. Saem depois em licença maternidade, não, licença médica, né? Por alguma questão de saúde mental. Isso é um fato. Que a gente O pode Brasil é o dizer, segundo né? país mais ansioso do planeta. Sim, e Sim, que a gente né? pode dizer, né, gente? Também tem um ponto aí. Há um preconceito absurdo sobre saúde mental. Se Total. fala de qualquer saúde, quando É. vem para mental, há um... Nossa, mas ela teve burnout? Sim. Por que não, gente? A gente é humano, Nossa, mas ela tem depressão? A gente pode quebrar a perna, a gente pode, sei lá, qualquer coisa. A pessoa pode ter pressão alta, mas não pode ter depressão, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é isso. É proteger o nosso bem maior, que é a nossa saúde mental no final do dia. E às vezes até não é nem o fato do trabalho, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação pessoal e que isso interfere no trabalho. Também combina tudo, né? Que combina tudo. Então, não é exatamente, não está tendo pressão no trabalho, tem um bom líder, mas por uma situação pessoal, acaba tendo... E aí é o desafio do acúmulo. líder, né? E de saber enxergar isso com acolhimento, né? Sim. Qual é a palavra certa? Com Com empatia, empatia. com compaixão. Com compaixão. Essa é a palavra que eu estava buscando. Mas Empatia. são palavras que parece que, assim... No ambiente Eu- corporativo não serve, né? Parece que no ambiente Compaixão. corporativo isso não serve. Você ter empatia, você ter compaixão. E parece que quando você está fazendo isso, você está passando a mão na cabeça. E você não está pensando na No lucratividade e, assim, no resultado que aquela pessoa geraria. Mas, de repente, aquela pessoa, um mês afastada, volta e depois de um mês ela gera um resultado muito maior porque ela teve o tempo dela para cuidar daquilo, né? Então, Mas é assim, não vamos ser tão negativas, né? As empresas estão começando a investir nessa Em parte... saúde mental, totalmente. saúde mental. Vários programas. Muito, Sim. ainda pouco, né? Em vista do que a gente tem visto aí de profissionais, mas está tendo um movimento. As empresas estão começando a falar, por exemplo, no mês, acho que nesse mês, não, mês passado, mês né? passado. Mês Foi. passado teve muitas palestras onde eu trabalho, foi falado, teve contrataram uma empresa onde eles não fizeram uma palestra, eles foram na área, chamaram o pessoal, explicaram. Então, está tendo movimento. Pouco. Mas Eu preciso sim. comentar sobre isso. É assim, Fala. para mim vem alguns passos antes desses cuidados. A Marge também super tem a cuidado com a saúde mental e não é num mês, é todo dia, porque todo dia a gente tem um programa que a gente chama Be Well, então a gente tem várias palestras e ferramentas. Mas eu acho que as empresas, além dessa questão da saúde mental, têm que colocar claramente políticas e governança de governança mesmo. Ou seja, políticas de RH que avaliam se o gestor está fazendo assédio, porque muitas empresas acabam tendo ou assédio e não apuram. Se apuram, não aplicam A ferramenta. a ferramenta que dizem. Então, os funcionários, eles não se sentem seguros para denunciar em várias empresas. Como eu expliquei, no caso da Mars, a gente tem, graças a Deus, um ambiente que a gente chama de Safe Harbor, que é um ambiente protegido. Mas em outras empresas, a gente não tem as mesmas ferramentas. Então, não adianta ter a semaninha da saúde mental ou alguns dias de saúde mental com profissionais que a gente chama para inglês ver, se o seu líder está sendo tóxico ou se você não está sendo respeitado por outros departamentos e ninguém faz nada. Então, assim, a saúde mental vai desabar anyway, porque a pessoa não se sente num ambiente protegido. E aí eu tenho uma frase que essa, eu não sei onde eu ouvi, mas eu uso para tudo. Que é assim, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim.
Sim. Se você tiver num ambiente desses, não prolongue muito, porque não vai resolver. Não tem a política, não tem a regra não é cumprida. Procure sair antes que você entre num ciclo de ficar doente, porque não vai funcionar. E não adianta você denunciar, não adianta você conversar, porque se a política não é aplicada, se a ferramenta não é aplicada, não tem governança, não adianta ter no site para inglês ver. Tem que vir de cima, né? Às vezes o processo da É. transição, ele não é tão rápido. Nem fácil. Mas o iniciar o processo já é um alívio, né? Entender, olha, meus valores pessoais não combinam com os isso valores aqui. dessa empresa. E é importante que combinem, claro, não precisa ser uma sintonia, ninguém está dizendo. Nem tudo vai num ser- conto Você não de precisa casar com a fadas, empresa, né? né? Onde você trabalha. Não, mas precisa ser valores relevantes, né? Como Tem até um respeito. teste Sim. que a gente faz, né? Eu fiz num período de transição, de quais valores eu não abro mão. Né? Exato. Tem vários testes que o pessoal do RH faz. Olha, desses 3 valores aqui são os mais relevantes para mim. Eu descobri quais eram por causa do teste, né? Uhum. E aí fazia sentido todas aquelas respostas. Esses 3 valores combinam com o lugar onde eu estou? No meu caso, não combinavam, pelo contrário. Eram bastante conflitantes. Então, pronto. Então, É isso. Não era aqui um lugar para eu aqui precisa estar. começar um processo de transição. É isso. Foi mais longo do que eu gostaria, porque tem boleto para pagar, tem a vida como ela é, tem filho. Sim, Infelizmente, no meu caso, né, não dá para sair É. a francesa. sim. E nesse processo foi muito desgastante, apesar de ter já a perspectiva de sair. Burnout é uma coisa física, Sim. né? Eu tive eventos de chegar no lugar onde eu estava e passar mal fisicamente. Fisicamente, claro. Né? Fisicamente mesmo, né? Então, preciso ter uma luz no fim do túnel, né? Claro. Quando oprime o seu espírito, não vale a pena. E eu não estou romantizando nada. Só estou dizendo para não abrir mão desses valores e não abrir a mão de respeito. E a gente fala, né, que respeito é acordo que você cumpre, mesmo que você não concorde. Mas você tem que respeitar o outro, respeitar o valor do outro e não abrir mão disso com você. Porque se você abrir mão, você está abrindo mão do seu próprio espírito. E aí você morre. Então, assim, morre em vida. Então, assim, um conselho que eu dou não fique muito tempo num lugar que você não é querido. É isso. Se você não é querido, não fique. Porque a regra não vai mudar e você não vai mudar aquele lugar. Então, mude você enquanto você está bem. Enquanto você está forte. Tem condições de, tem né? condições de. Exatamente. Enquanto... Buscar outras alternativas. Exato. Porque normalmente num lugar como esse, ainda que você apresente resultados, né? Não é uma questão de, olha, Não resolve. ainda que você apresente resultados, ainda que você esteja se dedicando, como E se a gente tivesse consegue, né? o carro E a tá gente patinando consegue na apresentar lama, né? todos os resultados, mas assim, há um custo pessoal muito grande, né? Muito grande. E que aí, quando chega em determinado limite, a gente já não consegue mais dar conta de equilibrar o que é pra gente, né? O que é a Exato. entrega, a gente faz. Exato. Mas o que é pra gente, chegou num limite que uma hora quebra. E olha que Quebra. interessante. E aí você não né? tem mais nem a entrega. É interessante, como a gente estava falando no começo. A gente já atua numa área complexa, Sim. que exige, a questão técnica é muito pesada, as intercorrências são muito constantes, sempre dá um perrengue, sempre tem um problema. Então, isso aqui não muda, porque isso aqui é a realidade do Brasil. Ah, vai melhorar com a reforma? Espero que sim. Não, mas vai Mas piorar. até lá, Mas vai piorar muito nesses né? próximos 8 Então, anos. Só tem um período de transição. temos aí, um né? tempo até lá. Então, esse formato faz parte. Aqui é uma questão de aceitação. Trabalho com tributos e aqui... Posso fazer uma parte de uma Claro. coisa que você mencionou na sua palestra? Aliás, a palestra dela, gente, no Foi incrível. 18º encontro do SPED e Pena que eu enfim, não fui, mas foi Eu maravilhoso. também não consegui. Arrasou. Mas, enfim, ela arrasou. E, assim, ela trouxe a seguinte informação. O IBPTE constatou que desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 até setembro de 2023, o Brasil editou 7.488.773 normas, o que Meu equivale a uma média de 845 normas por dia útil. é isso.
Você tem 25% de tributos, não é 25%? Não, isso é só de tributo, não é? Deixa eu ver Não, se eu... é as se eu- regras- 25% disso, É, tributos, dá uns 200 e poucos, só Tá. tributos. Ok, mas gente, que ser humano tem sanidade mental para acompanhar essa mudança? Não tem, entendeu? E aí, assim, mesmo a gente que trabalha com isso, a gente conta com empresas especializadas que Sim. só ficam verificando isso para falar, ó, saiu essa norma se aplica para isso. Porque a Exato. gente não tem Não dá tempo conta. hábil, Não. porque a gente vai ler a norma e ver o que se aplica para aquilo que a gente trabalha. E se a gente Exato. trabalha com 10 setores diferentes, são 10 tipos de normas diferentes. Se a gente trabalha com um setor, é um setor só. Então, assim, não é uma coisa humanamente, assim, possível pra gente. Você vai acompanhar diário oficial todo dia? Gente, tem não como. tem como, entendeu? A gente deveria, e aí também eu acho muito engraçado, porque outro dia, enfim, eu tava comparando, né, o nosso Waze que a gente fala, enfim, o Waze nos leva para todo lado. Cheguei aqui por causa do Waze, tá? Amo, não vivo sem o Waze. Então, assim, com toda essa tecnologia que tá aí, incluindo o Waze, a gente que teve acesso ao mapa de São Paulo, que a gente tinha que abrir 50 páginas. Então, você fala assim, Continua na página tal e aí a gente a virava gente virava dirigindo e parava no posto, falava, moço, eu tô perdida, me ajuda. me ajuda, exatamente. Então, assim, hoje com o Waze a gente não incomoda mais o moço do posto, mas meu ponto aqui o meu ponto aqui é assim, cara, com tudo isso de tecnologia, com tudo isso de generative AI, ou seja, inteligência artificial generativa, por que a gente não tem paz? Por que a gente não tem isso automatizado? Por que a gente não tem as análises feitas automaticamente? E claro, melhorou muita coisa, mas a gente continua ultra sobrecarregado. Então, assim, para mim, isso é um pouco de contrassenso, porque a gente deveria ter mais tempo para contemplar, tempo para a família, tempo para, enfim, poesia, o que seja, e a gente tem menos tempo. A cada vez que a gente evolui na tecnologia, parece que nos falta mais tempo. Sim. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam disso, de não incomodar mais o homem do posto, porque eu acho que é importante também. Cris, você tá num mega projeto de muitas coisas, né? Acho que você pode então, contribuir com isso. Trabalho com projetos, né, de melhoria para Tax Transformation e, assim, nós temos uma gama enorme de soluções no mercado para poder facilitar a nossa vida. Sim. Mas a cada momento que você faz, e eu estou num projeto muito grande agora, né, de mudança total de processos, mudanças de 20 anos, né, que tá um pouco parado e a gente aproveitou para ajustar tudo isso nesse projeto. E aí o time me perguntou, eu falei assim, bom, agora a gente vai ganhar tempo. Claro. Eu falei, sim, porém, Tem mais isso aqui. nós já recebemos aqui algumas notas, né, do RP, que a gente vai precisar fazer desenvolvimento no sistema para Claro. poder testar. Nós vamos ter que mudar a plataforma. Quer dizer, por mais que ganhou tempo por um grande investimento de tecnologia agora, nós já estamos praticamente, pelos próximos 5 anos, totalmente ocupados com outras tecnologias para implantar. E é assim, o avanço do próprio governo é muito mais rápido que o nosso. Exato. Né? As empresas, e principalmente as corporativas, para elas entenderem o tanto de investimento que elas precisam fazer para acompanhar o que o governo está fazendo, Sim. esse delay, né, esse atraso é muito grande. E aí você fica explicando, e o time sobrecarregado. Exato. Porque, olha, nós estamos implantando um sistema, o time todo está trabalhando. Mas, assim, ao contrário da Europa, que eles tiram o time e centralizam para cuidar de um projeto, no Brasil você não consegue fazer isso. Concorre, né? O Você time concorre o seu dia a dia com a implantação do projeto. Sim. E o time está sobrecarregado. E, assim, eu estou lá analisando o que dá para reduzir um pouquinho, para dar uma acalmada, Claro. né? Mas é um desafio constante para quem está liderando. Sim. Para mim, né, eu não estou mais no corporativo, segui carreira solo em consultoria, as ferramentas me ajudam muito. Ajudam mesmo. Economizo Claro. muito tempo usando as ferramentas que eu uso, né? E eu adoro tecnologia, então para mim é uma alegria poder usar, enfim. Mas eu não estou no lado de desenvolvimento de projeto. É uma outra experiência. O que me ajudou muito e me aliviou muito até essa questão, essa carga mental, foi fazer um curso de administração de tempo. Legal. Né?
tem várias ferramentas, né? Cada uma funciona Uhum. conforme o seu perfil. Aquelas que ficam medindo o seu tempo, digo, agora para, eu não gosto, porque eu detesto que me mande fazer qualquer coisa. Então, se o Boa. aplicativo falar, agora você tem que parar, eu falo, não paro. É Não isso. quero. Não quero. Eu odeio obedecer ao aplicativo. Então, eu precisava de uma a outra. Então, mas Uhum. isso é questão de perfil, Sim. né? Aí eu busquei uma linha que combinava comigo, fiz os 2 módulos e o jeito de organizar as tarefas, as delegações, me ajudou muito. Que Mas bacana. por que eu fui fazer? Fui fazer porque eu estava surtando, né? Sim, Aquela sensação de chegar no final do dia com 56 e-mails não lidos. sim. Uhum. Eu tinha um monte de pastinha, dividi um monte de pastinha e me perdi numa delas, porque daí o nome do meu chefe era uma pastinha e ele foi parar lá embaixo, não sei por quê. E eu deixei de responder o e-mail pro meu chefe, aquilo me deixou deprimida, né? Sim. Falei, nossa, como é que eu comi bola com o meu chefe? Sim. Eu tinha um puta respeito e uma admiração incrível. E foi um alerta para mim, falar, ó, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não vou, nesse ambiente caótico aqui, perceba, uma coisa é a legislação, essa loucura toda Claro. como você comentou, né? Outra coisa é como eu vou lido trabalhar com Com isso. isso, Sim. claro. As duas coisas não podem ser caóticas, porque daí Claro. senão É. junta, pelo Já amor de tem Deus. caos de um lado, né? Do outro lado Então, a gente precisa segurar a Eu onda, preciso, né? nesse ambiente complexo e de várias mudanças e de vários projetos, eu preciso achar um conforto de como Sim. que eu navego melhor aqui. Claro. Para mim, funcionou muito, né? E me dá um alívio muito grande. Eu não dormia à noite, eu acordava no meio da noite, lembrando, nossa, tem um e-mail do fulano que eu não vi. O que será que era? Sim. E começou a atrapalhar meu sono, que atrapalha a saúde, que atrapalha o teu humor. Aí não tem dica de humor que funcione, né? Então, também, a parte de administração do tempo, pensando em saúde mental, nessa vida que a gente tem, eu acho que é um fator que merece aí um pensar sobre, né? É, Sim. organização, né? E é muito pessoal, né? Como você disse. Muito A ge- pessoal. A gente tem muitas técnicas que são amplamente divulgadas. A gente vê em redes sociais, né? Técnica Pomodoro, não sei o quê, para organização, para não procrastinar e tudo mais. Mas, assim, o que funciona para você, né? Na tua realidade. Sim. Porque Exato. é, Senão vai criar só uma frustração. Sim. Não, é mais Ai, uma baixou ferramenta para aplicativos e administrar. aquilo e não funcionou. exatamente. Porque Então, não combina com você. a gente, eu acho que aí é o equilíbrio um pouco do autoconhecimento, com o Exato. desenvolvimento, com um pouco de maturidade, que a Exato. gente só vai ganhando realmente com os anos de vida e carreira e não sei o quê. Sim. Que é entender assim, é muito legal conhecer tudo que é apresentado pelo mercado, mas também é muito legal você saber se aquilo se aplica para você ou não. Se te ajuda, né? Então, e essa gama de coisas que também vem te ajudar, também fazem parte do caos, né? Porque, assim, é o caos da quantidade de coisas que estão te apresentando, não só daquilo que você tem que administrar tecnicamente, mas daquilo que te... Ó, isso é o suporte para você dar conta de todo o resto, mas dentro desse suporte, dentro desse caos, o que faz sentido para você? Né? Eu acho que esse filtro, realmente, a gente só ganha com muito autoconhecimento e como você falou, não adianta, não vem falar para mim para eu parar só. Eu não vou parar, entendeu? Agora, me mostra que faz sentido eu pensar nisso e criar uma técnica assim. Isso faz sentido para mim, beleza. E ó, eu vi resultado, né? E desde Isso. o básico, eu acho, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa matutina. Eu também. Então, se eu tenho um projeto que eu tenho que pensar de forma criativa, É de manhã. eu não posso deixar pra fazer isso no fim do dia. Minha cabeça não funciona do mesmo jeito. Eu prefiro, às vezes, me organizar para começar o trabalho mais cedo. Porque ali... Então, assim, mas é porque eu cheguei ao ponto de identificar isso em mim, né? Claro, à medida do possível. Eu tenho que dar aula à noite. Sim. Não vou falar para as pessoas, gente, funciona melhor de manhã. Vamos amanhã falar disso amanhã de manhã? Não, as pessoas trabalham o dia inteiro, elas vão fazer aula à noite. Tudo bem. Aí eu preciso de uma outra técnica, um tempinho a mais, um pouquinho antes, para fazer Sim. alguma Se coisa, energizar. para me energizar, para chegar lá, porque ninguém merece, professor, de novo. Oi, boa noite, gente. Não pode. Tem que chegar lá não feliz e vai, bora, galera, estudar tributário. Mas aí eu preciso de uma outra, porque também uma coisa é você se conhecer, tentar de forma individualizada organizar o seu tempo.
organizar suas coisas, e outra coisa é quando você tem que se adaptar àquela comunidade, àquela empresa, àquela Sim, rotina que você está. claro. Né? Aí você vai E precisar de às outras vezes a gente ferramentas. também tem projetos temporários, né? A gente também pode não ser o ideal pra gente, mas assim, são coisas importantes, mas que vão durar 2 meses. Eu aguento 2 meses? Ok, 2 Sim. meses eu aguento. Sim, faz sentido. Faz sentido porque vai ser legal pra mim, vai ser legal pra quem eu tô beneficiando e vão ser só 2 meses. Exato. Ok, eu vou me sacrificar por 2 meses. Depois de 2 meses, eu vou cuidar de mim de novo, daquilo do jeito que é melhor pra mim. Sim, Então, isso também tem um pouco a ver com flexibilidade, tem um pouco a ver com resiliência, que são coisas todas que, querendo ou não, ajudam a gente a lidar com o caos, né? Sim. Essa palavra do caos que a gente trouxe aqui, né? O caos que tá vindo com a reforma tributária, vai vir com todos os conceitos que a gente vai ter que aprender, com o que nós temos, com o que nós teremos, né? sim. O medo das pessoas também, que eu acho que isso é uma fala que é muito presente, assim, ou pelo menos eu já vi em muitos lugares, vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas assim, depois que a gente passar por esse turbilhão e que as coisas se sistematizarem, né, elas vão ficar mais simples. Será que a gente vai precisar de tanta gente como a gente precisa hoje no ambiente tributário? Então, assim, será que o meu trabalho vai existir daqui a 10 anos? Será que a minha posição, inclusive a nossa, como líderes, né? Eu vou ter 2 líderes, hoje talvez a gente tenha 5 líderes, talvez eu tenha que ter um líder só daqui a 10, 20 anos, né? Não sei, eu acho que essa é uma coisa também pra gente pensar, né? Que faz parte desse caos todo, né? Faz parte da insegurança dos nossos liderados e da gente como posição de, olha, tem que cuidar dessa coisa toda. Não precisa nem ir muito longe. Para quem implanta projeto, por exemplo, Cris. você está trazendo melhorias e soluções Sim, no mercado para claro. poder facilitar a vida das pessoas. Sim, E a primeira barreira para liderar os projetos foi justamente a equipe. Porque a equipe recebeu assim, nossa, mas você vai automatizar tudo isso, né? Não vou fazer mais isso. O que eu vou fazer? Eu falei, você vai fazer o trabalho que você deveria estar fazendo desde o início, que era analisar e não ficar fazendo operação. Né? A operação tem que estar pronta para você analisar e trazer resultado para o negócio. Então, você vê que até a própria atividade que a pessoa era contratada, ela estava tão acostumada a fazer aquilo de forma constante que ela esqueceu qual era a função correta dela, qual era o skill que ela precisava ter para atender aquela atividade que não era operacional, e sim analítica. Então, esse foi um trabalho, eu levei um ano e meio aí para fazer o pessoal entender, e hoje, claro, estão super felizes com o sistema e vendo essa necessidade de análise. Eu penso, tá? Eu penso que isso não é, essa questão da reforma, esse medo, essa insegurança, não é uma coisa hoje particular de tributaristas e de quem está na área. Eu acho que é uma coisa do mundo atual. do negócio. A gente tem um volume de tecnologia se desenvolvendo de forma tão rápida Sim. que é difícil pensar no mundo daqui a 10 anos. É difícil. Eu não só a nossa profissão vai ser impactada, como diversas outras, Com certeza. né? Sim. Diversas outras. Então, assim, eu acho que é uma insegurança generalizada. Pelo menos não estamos sós, né? Não estamos sós. O que eu acho importante, e que talvez seja uma coisa, de novo, falando de cultura brasileira, a gente não pensa muito no futuro, né? O brasileiro não é um povo que pensa na previdência, na poupança, na velhice. É uma coisa Brasil, latina, isso, né? Do nosso... E isso a gente precisa voltar um pouquinho e acompanhar essa tecnologia, né? E acompanhar essas mudanças do mundo, como eles estão, para a gente ir se adaptando. Nós estaremos, espero que sim, daqui 10 anos. Eu espero estar aqui gravando mais ainda, um né? podcast. Estaremos. Enfim. Ana, você trouxe um ponto que fala muito ao meu coração. E, assim é um que eu levo para minha vida e que eu acho que ajuda muito na minha saúde mental. Sempre, desde estagiária, eu sempre vivi 2, 3 níveis abaixo do que eu podia gastar. Então, assim, sempre vivi numa situação de, posso comprar X, eu compro metade. E sempre à vista, porque foi uma lição que eu aprendi onde eu nasci, com meu pai, na roça, que a gente não tinha crédito. Então, eu vivia sempre
com 3 safras à frente, porque a gente não sabe se vai ter a próxima safra, ou não sabia. Então, eu digo assim, também para nossa liberdade, para nossa sanidade mental, é ter liberdade financeira. Já que a gente é de finanças, deveríamos saber, né, lidar com isso. Então, assim, se você não tem liberdade financeira, você não consegue ter liberdade de escolha. Sim. Então, assim, guardem, salvem para vocês terem a liberdade de escolher que caminho vocês querem seguir. Se ser autônomo, se ser empresário também, ou fazer outra coisa diferente. Ou mudar de carreira igual eu fiz. Ou mudar de carreira, exatamente, ou mudar a trajetória. Então, eu acho que um valor que eu quero deixar, que eu não abro mão nunca mais, é liberdade. Eu quero ser livre para escolher amar todos os dias. Ou escolher outro caminho se não me sentir bem de alguma maneira, ou não me sentir atendida de alguma maneira. E para isso, o pilar financeiro, ele vem de maneira bem efetiva, nos dando essa segurança de seguir em frente. E que faz parte... Obrigada pelo insight. E que faz parte da estrutura até do nosso instituto, né? Nós estamos falando de um instituto de executivos de finanças. Exatamente. Né? E muitas vezes, assim, essa máxima, por mais que a gente entenda como válida, às vezes a gente não aplica na nossa vida. Né? Exatamente. Planilha, minha gente. Aí o Excel vale. Miss Planilhinha. Né? Exatamente. Gente, nós temos... conectado. Oi, perdão. Não, pode terminar. Pode falar. E tá conectado, né? Tá com essa segurança e estar conectado com seus no que tá valores. acontecendo, Os seus valores sempre em primeiro lugar. Sim. Né? Coisas que são inevitáveis. Inteligência artificial é inevitável. Eu tendo sempre a esperar um pouco quando vem uma nova tecnologia, porque algumas pegam, outras não, né? Exato. Sim. Tinha o negócio daquele... primeiro era Second Life, né? Depois o metaverso. Já tinha gente comprando terreno no metaverso. Sim. Falei, não vou comprar ainda. Bitcoin eu ainda Sim. estou estudando, não cheguei a uma conclusão pessoal sobre. Mas inteligência artificial, eu particularmente acho que é um caminho sem volta. Quando a sim. internet Não, chegou, e a a gente- inteligência artificial é uma coisa com a qual a gente vai ter que aprender. Com certeza. E a gente já utiliza. Eu utilizo a ChatGPT, inteligência, sim, ChatGPT. Perplexity, tantos Então, outros, sim. Tudo isso. E ajuda muito. E a E gente ajuda não tem muito. Ajuda a dar um ideia. prompt, dar um guidance. Fiz Sim. um material essa semana de guidance, mas não tem alma ainda. Não, Um você dia vai precisa... ter alma, eu eu acho. sempre eu Não coloco tem lá, ainda. mas depois analiso e Claro. coloco as minhas palavras, Claro, né? claro. E aí vem a nossa questão, né? É utilizar a nosso favor, mas sem deixar daquilo que é nosso Sim. ser lapidado com aquilo, Claro. né? Porque assim, facilita. Alguma coisa que vai facilitar o tempo. Mas o raciocínio, a ideia, você vai lapidar no Sim. final, entendeu? Uma conclusão, enfim, o link naquelas coisas todas. É você. E Olha, a entender que conversa não é tá mais uma opcional, delícia, mas né? nós temos só 5 minutos. Não queremos acabar, desculpa, me empolguei. O caos leva a muitas O reflexões. caos né? leva a criatividade. Também. Bom, acho que para a gente ir finalizando, eu vou passar a palavra para vocês, assim, para vocês fazerem as suas considerações finais, assim. Você começa, Neide? Começo que eu vou deixar a Ana como nossa mestra concluir. Bora Pra fechar com lá. chave de ouro. Gosto de viver perigosamente. né? Sim, gostamos todos. Eu diria assim, não tem bônus sem ônus. Então, tudo que falamos com todo o nosso amor e carinho que temos pelas carreiras, pelas pessoas, nossa carreira e pelas pessoas, a gente não precisa romantizar. Então, assim, esse equilíbrio de, quero work-life balance, não vai ter. Um dia você vai trabalhar 200%, outro dia 50%. E o importante é que você esteja num lugar que te respeite para que você possa equilibrar. Mas o todo você não vai ter. Então, assim, bônus de estar numa multinacional e ônus de ter que entregar. Então, não vamos romantizar o perfeito, porque o perfeito não existe. Então, saiba o que você quer. É isso. E se deixe conduzir, construir e entregar o seu melhor. Mas nunca deixe que ninguém tire o seu melhor. E dê sempre o melhor de você. É isso que eu acho. Muito lindo. Eu acho que assim, a gente precisa viver o hoje, É isso. né? A cada dia o seu bocado, né? É o nosso cenário tributário, às vezes ainda não é a empresa que você gostaria de estar, Tudo bem. ou já é, que bom, e ela não é perfeita.
não são os fatores externos que vão definir a sua felicidade ou o seu bom humor. São fatores internos que precisam ser alimentados, Construídos. cuidados, né? Então, Com assim, pequenos hábitos, como a gente já falou aqui, né? seja gentil com você mesmo, coloca o bom humor em pitadas, vai devagarinho se não é o teu habitual, ou exagera se você já está, né, nesse patamar. Isso ajuda, e bons dias, um dia, né, que termina melhor, o próximo dia talvez um pouquinho, mas a cada dia colocando esse carinho por você mesmo para gerar mesmo um dia mais leve, para a gente ter essa qualidade, Exatamente. independente dos fatores externos. Claro, como a Neide comentou, às vezes você precisa iniciar um processo de transição porque realmente Deu, né? aquele ambiente não combina com seus valores. Mas, e essa é uma situação separada. Mas estando no ambiente tributário, você não precisa estar, né? Nossa, fim do dia parece aquele personagem daquele dia, azar. Odeio hard. Não, eu me nego, eu não, bora! É isso. Né? Vamos começar o dia com o Sidney Magal, terminar o Simbora. dia com o Fábio Júnior, sei lá, né, da minha, né? Ou rock, o que seja. Mas vamos começar um dia animado, vamos terminar o dia descansado ali, com essa consciência de que você entregou, O seu melhor. né? É. Você conseguiu entregar o teu melhor, vamos voltar para a família de cabeça boa, né? Porque passa muito rápido, gente, é outubro. É outubro. É Acabou. outubro, daqui a Daqui a pouco é pouco- 25, daqui a pouco é e daqui a Natal. pouco já deu 10 anos da reforma. Então a gente tem que aproveitar esses dias, né? Queridas, muito obrigada, Obrigada. pela contribuição da história de vocês, enfim, da experiência de vocês. Eu e a Cris, a gente tá no 11º, né, amiga? Parabéns! Que orgulho! E muito obrigada ao IBF por essa oportunidade da Muito gente estar obrigada aqui, de mesmo. poder trazer essas reflexões para as pessoas e permitir que eu e a Cris, dentro do IBF Mulher, a gente possa estar aqui contribuindo com vocês. Maravilha Muito também bom. pra A gente. A gente sai aqui com muitas reflexões, insights e com certeza. Bom, saímos também. É. Muito bom. Muito bom falar. Foi uma conversa bem legal. Obrigada. Obrigada pelo convite. E até a próxima, pessoal. Mais uma vez, obrigada aos nossos patrocinadores e até o nosso 12º episódio. Tchau, tchau. Tchau.